Já parou para pensar em como se constrói um monumento que não é feito de pedra, mas de pessoas? Hoje a gente vai conhecer um festival muito único aqui no Brasil que transforma a memória de um escritor em algo pulsante, sabe? Uma memória viva que é construída todo ano pela paixão de uma cidade inteira. Olha, para a gente começar a entender essa história, vale a pena pegar essa ideia do Freud. Uma festa não é só diversão, né? É uma quebra intencional da rotina. É aquele momento em que a comunidade se dá permissão de ir além do normal, para reafirmar aquilo que realmente importa para ela. E essa quebra da rotina, ela ganha vida, ganha cor, bem aqui, nas ruas de São José do Rio Pardo, em São Paulo. O que a gente está vendo é exatamente a materialização daquela ideia, um excesso permitido, mas cheio de propósito. Então, bora mergulhar nisso. Que festa é essa, afinal? E por que ela existe com tanta força há tanto tempo? A essência do evento é essa aqui, um envolvimento gigantesco de toda a comunidade, mas com o foco todo numa única figura. É uma festa que ensina, que celebra e, mais do que tudo, se esforça para manter viva a história de Euclides da Cunha e transformar essa história num exemplo. Mas claro, para entender a festa, a gente precisa primeiro entender o homem. Quem foi esse tal de Euclides da Cunha, a figura que inspira essa devoção toda? A vida dele foi uma sequência de momentos muito marcantes. Começou com rebeldia na juventude, passou por aquela experiência em Canudos que mudou a vida dele e chegou no trabalho monumental de escrever Os Sertões, enquanto literalmente reconstruía uma ponte. E para fechar, a morte trágica dele acabou selando de vez o seu lugar na história. E essa frase, numa carta que ele escreveu para o pai, captura bem o espírito dele, né? Ele sentia que venceu por conta própria, com uma alma sonhadora, independente, bem longe dos centros de poder da época. E aqui está o pulo do gato. A forma como ele morreu de um jeito tão inesperado e trágico foi o que transformou ele de um grande escritor em algo a mais. Quase um santo cívico, um mártir, cuja memória precisava ser guardada a 7 chaves. E a partir desse culto que nascem os euclidianos, que são os guardiões dessa memória. Eles veem a preservação do legado de Euclides como uma verdadeira missão de vida. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta? A resposta é bem mais profunda do que a gente imagina. Se a gente for no dicionário, vai encontrar essa definição. Tá correta, claro, mas está incompleta. Ser euclidiano é muito mais do que ser só um estudioso da obra dele. E essa citação do professor Adelino Brandão ilustra isso de um jeito brilhante. Para ele, ser euclidiano não é uma coisa lógica, racional. É uma adesão filosófica que vem de dentro. É quase como um destino, tipo o do Dr. Fausto, sabe? Aquela busca incansável por um ideal movida por pura paixão. Então, resumindo, ser euclidiano é bem mais do que um adjetivo. É um compromisso. É ter essa paixão pela obra, ter vontade de construir um futuro a partir das lições que ela deixa e, acima de tudo, encarar a preservação da memória dele como uma missão. E é exatamente aqui que todo esse movimento ganha sua força mais concreta, mais palpável. Na educação. A memória não existe só para ser cultuada, mas para ser ensinada. Dá uma olhada nessa foto, gente. É de 1907. São alunos visitando a cabana onde Euclides escreveu parte de sua obra. Isso aqui prova que essa ideia de transformar a memória dele em lição para os jovens está na raiz do festival desde sempre. É a sementinha de tudo. E hoje, aquela sementinha floresceu. Programas como a Maratona Intelectual e os ciclos de estudos transformam a cidade inteira numa sala de aula a céu aberto gigante e cheia de vida, envolvendo dezenas de professores e centenas de alunos. E para os educadores que estão ali na linha de frente, os objetivos são altíssimos. O professor Francisco Fute Hardman resume o que muitos deles sentem. Ser euclidianista é continuar a luta do próprio Euclides contra as injustiças e pela transformação do Brasil. E o mais fascinante é ver como essa missão toda chega na cabeça dos jovens. O Paulo, um estudante de 13 anos, absorveu a lição central. Patriotismo, sim, mas um patriotismo consciente, que olha para as desigualdades e entende que existe um dever de ajudar o próximo. Só que esse legado não é um monumento parado no tempo, de jeito nenhum. Ele está em constante construção e, por causa disso, enfrenta desafios bem reais. O festival vive uma tensão dupla. De um lado, como é que se preserva a tradição e ao mesmo tempo se moderniza, e do outro, como continuar existindo com pouca verba, sendo sustentado quase que totalmente pela paixão incansável da comunidade. E essa frase da antropóloga Regina Abreu captura perfeitamente o porquê de o festival sobreviver.
Ele não é uma relíquia do passado. Justamente por se manter por tanto tempo, ele se torna parte do presente, uma expressão viva dos valores culturais daquele povo. No fim das contas, a Semana Euclidiana é isso, um ato coletivo, um esforço contínuo para materializar uma memória, transformando essa memória não apenas numa homenagem, mas no próprio tecido que forma a identidade de uma cidade. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A história de São José do Rio Pardo mostra que a memória não precisa ser algo guardado num museu. Quando ela é cultivada com paixão e com propósito, ela se torna o motor que impulsiona uma comunidade inteira na direção do futuro.